Essa imagem aqui só para a gente refletir. Sabe o que são isso aqui? Aqui da direita, Auschwitz, né? O que o nazismo fez ali, principalmente com a maioria judeus, mas ciganos e todas as pessoas, soldados, inclusive soldados alemães que se recusavam a cumprir as ordens dele, etc. Isso aqui, Irã, dias de hoje. Regime islâmico que está no poder ali, ditatorial, extremista, dos ayatolás também. Dizem, hoje já, provavelmente hoje, deve estar chegando a mais de 22 mil pessoas. Isso, mas dizem, a ONU disse que parece que é muito maior o número de pessoas que perderam as suas vidas. E aí eu te pergunto, o que isso tem em comum? A mesma devassidão, a mesma malignidade, a mesma desumanidade e ainda pior. Esses dois regimes têm os mesmos apoios, têm os mesmos investimentos e têm o mesmo propósito. A diferença de um para outro é que em Auschwitz não tinha internet, não tinha redes sociais e a propaganda era feita com cartaz, televisão, rádio. Da esquerda, nós temos internet, nós temos acesso à informação numa velocidade nunca vista, nós temos o mundo gritando, dizendo que precisamos fazer o mundo melhor, precisamos ser contra a desumanidade, mas quando você olha por dentro, quando você consegue enxergar, como coloquei o vídeo da Palestina, né, que agora até na Itália estão sendo presos muitos que estão financeiramente apoiando o grupo terrorista Hamas e outros, a hipocrisia é a mesma, né? Onde as pessoas, na verdade, os dois servem politicamente. As vidas tinham o mesmo valor, nenhum. Os líderes, o mesmo propósito e o mesmo intento demoníaco. E a devassidão acontecendo enquanto as pessoas que se dizem mais evoluídas no dia de hoje estão fazendo a mesma coisa que as pessoas que as de hoje julga menos evoluída e menos capaz de julgar. Ou seja, sempre fantoches do mal. Pessoas defendiam isso aqui e passaram alguns tempos, quando for descoberto, aí rejeitavam, né, dizia que não, mas hoje, inclusive, fazem a mesma coisa por conta de uma narrativa, né? Como você viu na Alemanha esses dias, pessoas marcando a casa de judeus, antissemitismo no mundo inteiro acontecendo, porque sendo contra um povo que não tem nada a ver com a escolha do governo. No Irã, as mídias quietinhas, aqueles que falavam de paz na Palestina, paz não sei na onde, estão quietinhos, e alguns até chegam ao cúmulo de defender, dizendo que não, que é só política, que não é o regime, que não é, e enquanto as pessoas estão demonstrando com a própria vida o que tem acontecido. E o que a gente tem que ver com isso, Bira? A gente precisa fazer escolhas mais conscientes, a gente precisa conhecer a verdade e não se permitir ser instrumento, nem de manipulação de um lado e nem do outro. A gente precisa escolher pessoas mais do que coisas. E quando falar de Deus, entender que um Criador que vai contra a sua criatura, um Criador que destrói a sua criatura, manda destruir a liberdade e a paz dessa criatura, ou ele é louco ou ele é o diabo, né? Porque o verdadeiro Criador, ele é amor e ele zela por sua criatura, principalmente porque ele não erra. E segundo, ele faz tudo perfeito. Ele chama a sua criatura, como Jesus ensinou, por amor, não por ódio, não por política, não por dinheiro, não por egoísmo, não por nenhum desejo avassalador de poder. Ao contrário, ele sempre preza por aquilo que é mais importante, a vida. Então, para a gente refletir bastante sobre isso, pensar a quem eu tenho servido e que luta que eu tenho lutado. E mais importante, eu que ainda vivo num país livre, que tipo de regime, que tipo de governante eu quero que esteja sobre mim, para que a gente não precise chegar a essas consequências. O povo iraniano, hoje, está tentando e lutando vários dias, já várias semanas, a preço de sangue, a preço da própria vida. Os judeus, da mesma forma.
e que a gente possa pensar exatamente sobre isso, refletir exatamente sobre isso. Quem que eu tenho deixado ou tenho dado autoridade para governar a minha vida? E o que eu deixarei para os meus filhos?